Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Maria Lúcia, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos começar com o nosso primeiro conteúdo do PET, tá? Nós vamos falar sobre notícia. O que são as notícias? O ano passado vocês fizeram algumas atividades e hoje nós vamos complementar esse aprendizado feito no ano passado. As notícias, então, ela é um gênero textual. Todo e qualquer tipo de texto chamamos de gênero textual. Onde encontramos a notícia? O que ela participa? O que tem dentro dela? As notícias são gêneros textuais jornalísticos. Então, eu encontro em jornais e em revistas, seja na sua versão online, seja pela internet, ou seja na sua versão impressa. Você pode ir, por exemplo, a uma banca de jornal, comprar uma revista ou um jornal, o qual contenha uma notícia. E essa notícia, ela vai trazer o mais importante de tudo, fatos do dia a dia. Quando eu falo em fatos do dia a dia, eu estou falando de assuntos atuais, assuntos que aconteceram hoje ou ontem. Pronto. Por quê? Porque a notícia é um gênero textual o qual ele fica velho. Eu não falo, por exemplo, de um acidente que aconteceu há 2 anos atrás. Você não compra um jornal ou uma revista que já ficou velha. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e é um gênero textual que fica velho. Ele é publicado nos veículos de comunicação, ou seja, no jornal, na revista ou até mesmo na internet. Segundo parágrafo. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual, um acontecimento real. A notícia é um gênero textual que vai retratar de um fato que aconteceu de verdade, um fato político, um fato econômico, um fato social. Qualquer assunto pode estar dentro da notícia, desde que seja atual, tá? Memoriza essa palavrinha aí, um fato atual, um fato real. Eu não invento uma notícia. Se não, vira fofoca, você não inventa uma notícia, tá bom? A notícia trata-se de um fato que aconteceu. Pode ser um acidente, pode ser algo, alguma coisa relacionada ao corona, pode ser algum fato relacionado à política, pode ser alguma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, que aconteceu em outro país, ou até mesmo em outro continente. Sendo real e sendo atual, chamamos de notícia. Características desse gênero textual. Primeira coisa, precisão. Os fatos devem ser verdadeiros. Eu não invento notícia. Eu apenas apresento os fatos de forma real, ok? Objetividade. Quando você ler uma notícia, quando você ler um texto que se trata de uma notícia, a linguagem utilizada vai ser objetiva, vai ser direta ao ponto. Determinado carro, assim, assim, assado, passou no sinal vermelho e se colidiu a outro carro, tá? Direto ao assunto. Então, eu tenho uma linguagem objetiva. A notícia, ela vem apresentada de forma lógica, de forma ordenada. Qualquer um consegue entender, qualquer um consegue ler uma notícia e entender a sequência dos fatos. Se foi um acidente, se foi um assalto, ou se foi uma notícia boa, alguma pessoa que curou, por exemplo, do coronavírus. Quarto pontinho, brevidade, ou seja, a notícia é um texto breve, é um texto rápido, é um texto curto. Eu não demoro 4, 5 dias para ler uma notícia, assim como você demora para ler um livro, por exemplo. Porque a notícia trata do acontecimento de forma rápida, de forma objetiva, de forma direta, sem ficar repetindo a mesma coisa. Últimas características. Generalidade. A notícia deve ser de interesse social e não particular.
O que adianta eu publicar em um jornal famoso pelo país inteiro uma notícia que aconteceu sem muita importância aqui na nossa cidade? Agora, se acontecer um fato em nossa cidade muito importante, relevante, que seria do interesse de outras pessoas, aí sim publica-se uma notícia, tá? Então, ela é publicada de algo importante, seja acontecido em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, ou até mesmo um país fora. Nós já dissemos, a notícia são textos curtos, textos breves, linguagem formal. A notícia, ela é escrita na linguagem com a qual nós escrevemos, não a linguagem que falamos. Vocês já sabem que nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela que nós aprendemos na escola, as regrinhas gramaticais, a gramática normativa. A linguagem informal é aquela que nós falamos com o nosso colega, é aquela que nós mandamos mensagem pelo WhatsApp, é aquela que você conversa com seus pais, sem se preocupar exatamente com as regrinhas de português. E a notícia, ela se preocupa, ela procura seguir todas as regras gramaticais, a linguagem impecável. São textos escritos em terceira pessoa, ou seja, impessoais. Eu não posso dar a minha opinião na notícia. Eu posso contar que houve um acidente que aconteceu desse fato. Quem estava certo, quem estava errado, o que determinado autor do acidente fez, o que ele falou, eu não posso julgar. Eu não posso opinar se foi correto ou se foi incorreto. Eu não posso opinar se eu concordo ou se eu discordo, tá? Outro pontinho, fatos reais, como nós já dissemos, ninguém inventa uma notícia. A notícia trata de fatos, de acontecimentos que realmente aconteceram, tá? Atuais, a notícia fica velha. Então, cuidado, porque ela se trata de fatos que de fato aconteceram. Linguagem, como já dissemos, simples, a linguagem fácil entendimento, porque um adolescente que mora aqui em Minas e um adolescente que mora no sul do país vão ler a mesma notícia. Então, a linguagem tem que ser acessível a todos. E a predominância do discurso indireto, ou seja, sem a opinião pessoal do próprio jornalista. E agora nós vamos entender um pouquinho da estrutura da notícia. Como que se escreve uma notícia? Quando eu tenho que ler uma notícia e interpretar, o que eu procuro? Então, eu procuro, começo, o título. Embaixo do título, eu tenho uma informação um pouco mais completa, que é o subtítulo. Depois eu tenho o lead, que já respondem as perguntas básicas, o que, quem, como e quando, para depois vir o corpo do texto. Então, essa notícia aqui, ela se estrutura em forma de pirâmide. Isso aqui já está até anotado no PET de vocês, semana 1, o que eu estou enviando agora. A notícia é em forma de pirâmide invertida, ou seja, tudo que é mais importante vem primeiro, depois as informações principais, e por último, lá no final da notícia, vem as informações secundárias, vem os detalhes, as informações que têm menos importância. Por enquanto, nós vamos ver só isso da notícia, que elas são textos extremamente importantes para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. Nós só tivemos informações de outros países, de fatos que acontecem no mundo, a partir de notícias. Por exemplo, os casos de Covid. Ela não é atualizada todos os dias? Não sai o boletim para nós? Os boletins pertencem às notícias. Então, hoje sai um boletim. Amanhã, esse boletim de hoje já ficou velho, já ficou desatualizado.
tá? E a notícia é produzida em forma de pirâmide invertida. O que é mais importante eu encontro lá no primeiro parágrafo. O que é menos importante, as declarações, os detalhes, eu encontro nos demais parágrafos. Vocês vão fazer para mim semana 1 do PET 1, o qual eu já enviei. Quaisquer dúvidas podem me chamar no privado para respondermos, para eu ajudá-los a responder essas questões sobre notícia. Tudo bem? Beijo para vocês, até a próxima.